Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Fico muito grata pela sua presença, por mais uma terça-feira aqui no canal 8.2 comigo, Letícia Barbosa. E hoje no nosso programa especial, devido a todas as mudanças que vêm acontecendo no nosso cenário de política local, estamos aqui com a especialista em direito eleitoral, doutora Denise Coelho. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Letícia. Obrigada a todos vocês que acompanham o portal Convergente. E vamos conversar um pouquinho do que é essa eleição tampão que está na boca de todo mundo recentemente e a nossa eleição ordinária que vem em outubro. Então, Denise, em relação a todas essas movimentações, a esse cenário que mudou de uma forma tão abrupta, isso trazendo aqui, contextualizando aos nossos telespectadores, que foi em relação à saída do ex-governador Wilson Lima e também do vice-governador Thadeu de Souza, viu-se a necessidade, das eleições indiretas, da eleição tampão, como você mesmo disse, mas uma dúvida que o nosso telespectador tem e que a maioria das pessoas ficam ainda com essa dúvida muito latente é por que uma eleição indireta? Por que não manter o presidente da Lean, que agora está como governador interino, Roberto Cidade, até o final do ano, como já ocorreu, por exemplo, com o ex-prefeito Davi Almeida em um outro cenário? Então, Letícia, para a gente explicar um pouquinho para quem está acompanhando, a gente precisa entender em que momento se deu essa vacância. Foi justamente no último ano de mandato do ex-governador Wilson Lima e do seu vice Thadeu de Souza. O que isso significa para a gente? A nossa Constituição Federal e a nossa Constituição Estadual, por simetria, estabelece que, nos últimos 2 anos do mandato, que no caso é este ano de 2026, ano inclusive que nós vamos ter a eleição ordinária em outubro, há necessidade dessa eleição indireta. E aonde está estabelecido o prazo para essa eleição indireta? Quem é que vai poder se candidatar e ainda quem vai votar? Então, são vários passos que a gente precisa chegar e entender que a eleição indireta vai ocorrer justamente porque é o que está estabelecido na nossa Constituição Estadual por estar no último ano de mandato. E aí eu passo a palavra para a Letícia de novo para a gente poder chegar nesses atores que vão participar dessa eleição indireta. Perfeito. Em relação à eleição indireta, você trouxe aqui, você citou, na verdade, uma das maiores dúvidas que os nossos telespectadores têm, né? Como é que vai se dar essa eleição? Quem pode participar? Qual o prazo que essa eleição pode ocorrer? E quem vai votar? Perfeito. Então, o que acontece, Letícia? A Constituição Estadual e o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ela define alguns pontos. Mas, semana passada, o atual presidente interino, deputado adjunto Afonso, que assumiu após o presidente assumir o executivo estadual, o deputado Roberto Cidade, ficou estabelecido que haveria necessidade de uma edição de uma lei própria para essa eleição indireta. Essa lei já foi, inclusive, aprovada na Assembleia Legislativa e foi sancionada pelo nosso governador interino, deputado Roberto Cidade. Ainda vai haver um edital estabelecendo os prazos. A lei, ela estabeleceu quem vai poder participar da eleição, que aí a gente tem brasileiro nato, com 30 anos, filiado a um partido político, com domicílio eleitoral no estado do Amazonas. E a eleição também vai definir que na chapa terá que ter o candidato a governo e bem como o candidato a vice. A gente não vai ter chapas separadas. Então, no momento em que fizer os protocolos junto à Assembleia Legislativa, isso é importante a gente destacar, que o requerimento das chapas ela não é feita para o Tribunal Regional Eleitoral. Essa lei determinou que os candidatos irão fazer o protocolo para a Assembleia Legislativa. E aí, após esse protocolo, a gente vai ter a questão do prazo para impugnação dessas chapas, que também vai ficar definido a critério da mesa diretora da Assembleia Legislativa a definição, análise sobre essas impugnações. Por exemplo, uma questão que todos estão com um olhar mais envolto, né? Um deputado estadual, ele tem uma idade específica, enquanto para você ser governador é uma outra idade, outro critério. Um deputado estadual que seja mais novo, um deputado federal que seja mais novo, esses critérios eleitorais que na nossa eleição ordinária já são comuns, já são de conhecimento de todos, ainda será aplicada na eleição indireta? Sim, inclusive, Letícia, essa lei que foi aprovada semana passada e sancionada pelo governador, como eu comentei, ela estabelece que alguns parâmetros vão ser utilizados da lei das eleições. Perfeito. Então, no caso, para responder o teu questionamento, as pessoas que pretendem se candidatar, além de estar afiliadas a um partido político e ter domicílio eleitoral no Amazonas, elas também têm que ter, no mínimo, 30 anos para se candidatar, tanto a governador como vice-governador. Perfeito. Agora, Denise, num aspecto
muito jurídico realmente voltado. Nós que somos aqui do Convergente estamos acompanhando os bastidores, estamos informando aqui o nosso telespectador todos os últimos acontecimentos, mas dentro desses bastidores sempre fica um olhar muito atento, né, à questão da viabilidade jurídica de fato. Você, que é uma das nossas especialistas, né, do Convergente, que sempre está conosco comentando, avaliando cenários, nós queremos saber, por exemplo, a pessoa, o candidato que for concorrer à eleição indireta, quando chegar a eleição de outubro, nossas eleições ordinárias, pode concorrer, por exemplo, a uma reeleição, digamos assim, a governador ou não? Então, caso essa pessoa que venha concorrer para a eleição indireta agora e seja eleita na eleição de outubro, ela vai concorrer à reeleição, pois ela já está no cargo. Então, em eventual ganho agora, se você for disputar também a eleição ordinária, você já vai candidato à reeleição e não uma nova candidatura, um novo mandato. E um candidato que, por exemplo, ele estava como um governador interino ou ganhou, né, a eleição indireta e passa realmente a ser um governador, mesmo que numa eleição tampão, decida, por exemplo, concorrer a deputado estadual, deputado federal, não pode. Então, o que acontece? A gente está trabalhando agora no limbo legislativo em relação a essa situação. Sim. Inclusive, isso foi alvo de muitos questionamentos durante a primeira semana do atual governador interino. Se ele vier candidato na eleição tampão, se ele perder, ele vai poder ser candidato a deputado estadual lá na eleição ordinária. Então, a gente vai ter apenas um impedimento para quem for de fato ocupar esta cadeira. E isso não traz só a inelegibilidade e a impossibilidade de se candidatar para o candidato que está ocupando, mas também há a questão de um ato que se chama inelegibilidade reflexa, que também vai atingir seus familiares. Então, assim, a pessoa que se candidatar para a eleição indireta e ganhar, ela vai ter a impossibilidade de se candidatar na eleição ordinária para outros cargos, a não ser um mandato de reeleição, que no caso seria de governador, bem como seus parentes também até terceiro grau por conta da inelegibilidade reflexa. Perfeito. Agora, Denise, nós estamos finalizando um pouco desse bloco, mas antes disso, não posso sair daqui sem falar sobre isso. Nós sabemos que todo período eleitoral, nosso telespectador, nosso eleitor, nós comentamos aqui no Debate Político que nós preparamos a nossa audiência para as eleições. Então, sempre é um momento de um discurso, de uma análise um pouco mais acirrada, porque a população ela sempre fica um pouco mais sensível. Se o nosso processo eleitoral ele é realmente de fato seguro, se as urnas, por exemplo, trazendo aqui alguns exemplos, né, se ela realmente é segura, se o voto realmente é depositado ali na pessoa que ela escolhe. E nós sempre buscamos trazer, né, com os nossos parceiros a questão de uma segurança jurídica muito forte. Então, uma preocupação que foi gerada é a questão da segurança eleitoral, principalmente nesse processo indireto. Você acha que a votação na Aleanha é o processo mais seguro, digamos assim, juridicamente? É importante a gente destacar que houve uma emenda constitucional à nossa Constituição Estadual em 2013 que estabeleceu o quê? Que o voto ele tem que ser nominal e aberto. E qual é o reflexo disso para a segurança jurídica, para a transparência e para a gente que está aqui do outro lado? E até ressalvo em relação a essa situação, porque somente os 24 deputados eleitos que estão ocupando o cargo na Assembleia Legislativa é que vão poder votar nessa eleição indireta. Dito isso, o que acontece? Com essa transparência, com a votação nominal, isso possibilita para a gente, enquanto cidadão que vai acompanhar esse processo de eleição indireta, saber como vai se dar a escolha pelos deputados estaduais para o próximo governador para finalizar esse mandato. Perfeito. Agora, Denise, a gente precisa falar um pouquinho sobre as nossas eleições ordinárias. Um primeiro momento que nós queremos falar aqui é que nós saímos de um período, né, muito sensível que movimentou, já trouxe aqui os resultados que nós conversamos, que foi a questão do período de descompatibilização. Muitas pessoas ficaram em dúvidas do por que existe esse período, por que é necessária a descompatibilização. Então, eu gostaria que você nos respondesse essa pergunta central e também trouxesse aqui, por exemplo, quais são as próximas datas que o nosso eleitor realmente deve ficar de olho.
Então, Letícia, o legislador, ao estabelecer esse prazo para desincompatibilização, que finalizou no último 4 de abril, e a anterior, que era a janela partidária, ele surgiu justamente após a modificação do Código Eleitoral, onde estabeleceu que o mandato ele não pertence à pessoa que foi eleita, ela pertence ao partido político ou à federação. Aqueles que estão no último ano de mandato, no caso, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e no caso, governador e vice-governador, eles têm ali a possibilidade de mudar de partido político para que encontre um partido onde lhe dê mais amplitude na hora da disputa da eleição ordinária em outubro. O que acontece, Letícia? Esse período foi justamente estabelecido para dar mais oportunidade, tanto para quem pretende se candidatar, mas para quem é eleitor também observar aonde está mudando esse cenário. Inclusive, há uma grande discussão em relação a essa situação e vários questionamentos se os vereadores também poderiam utilizar esse período da janela partidária. E como eu disse, a legislação ela estabeleceu apenas o último ano daqueles mandatários que estão no cargo do legislativo, que seria, no caso, os deputados estaduais e os deputados federais. Mas a gente viu aqui, tanto em área local, que há vários vereadores que também mudaram de partido político. E pode ser que, inclusive, o partido venha a solicitar que aquele cargo, aquela vaga é de determinado partido, dependendo da negociação que houve entre aquele parlamentar e a sua sigla partidária, ou ex-sigla partidária. E aí, Letícia, o que acontece? Nesse momento, a gente, enquanto eleitor, a gente já observa essa troca de sigla partidária e a gente sabe que lá na frente pode ser um reflexo que a gente venha a utilizar para escolher ou não determinado candidato. Ótimo. Em relação a isso, Denise, nós falamos aqui de mudanças de partido, falamos sobre esse diálogo que é muito importante, né? Que tanto o mandatário tenha com o partido quanto vice-versa em relação, porque nós sabemos que a perda de um mandato também é uma situação muito extrema, né? A pessoa sair de uma cadeira legislativa é uma situação muito delicada. Mas dentro disso, as pessoas também estão com um olhar muito voltado, por exemplo, para as eleições como um todo. Ainda há a possibilidade de se filiar a um partido, uma pessoa que não tenha um mandato, uma pessoa normal? Quais são as ações que podem estar sendo tomadas até realmente chegar ao período ali de 16 de agosto, que é onde realmente começam, né, as campanhas eleitorais? Então, Letícia, o que acontece? A gente ainda tem alguns prazos a vencer antes da convenção partidária. O que é a convenção partidária? É justamente o momento de escolha e definição dos nomes pelos partidos políticos e pelas federações de quem vai disputar a eleição. O que acontece? A gente ainda tem o prazo de regulamentação, e isso aqui independente de se você vai ser candidato ou não, você que está com alguma pendência devido à última eleição municipal, você vai ter até o dia 6 de maio para se regularizar perante o Tribunal Superior Eleitoral. É importante a gente destacar isso porque a irregularidade de quitação eleitoral, Letícia, ela influencia no nosso dia a dia para tirar passaporte, assumir uma vaga de concurso público, prestar alguma vaga em relação ao setor privado também. Então, assim, eu sempre estabeleço que a gente, enquanto cidadão, a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente também tem que cumprir ali com um cronograma da eleição. O próximo passo, além do dia 6 de maio, a gente vai ter também um período onde quem apresenta programas, tanto os programas de televisão aberta, rádio, televisão e programas de internet, como aqui no caso o debate político do Convergente. Fiquem tranquilos que não vou sair candidata. A gente vai ter ali 4 meses antes do pleito. Sim. Finalizado esses prazos, a gente vai vir para as convenções partidárias, que era o que eu estava explicando. É o momento de definição. E eu sempre digo que a gente fecha a janela partidária aqui em abril, né? Mas, de fato, a gente só vai saber quem é candidato quando finalizarem e encaminharem essas listas de candidatos para o pleito de 2026. Perfeito, Denise. Esse momento ele é muito importante. Você, nosso telespectador, você tem que realmente estar de olho nessas informações, porque faz parte, é nosso compromisso, é nossa responsabilidade também cumprir com o nosso dever constitucional, com o nosso dever enquanto cidadão. Denise, além disso, todos aqui estão de olho, né?
com a eleição como um todo, o que pode, o que não pode, publicidade, propaganda, pedido de voto. Eu digo que, assim, com a questão da internet, com a questão dos podcasts, o que nós estamos fazendo aqui, o eleitor ele também aos poucos está se tornando um especialista ali em eleição. E com isso nós queremos saber, dentro da sua visão jurídica, dentro da sua experiência, muitas eleições que você cobre juridicamente, nós queremos saber até onde é normal, até onde pode, por exemplo, aquela propaganda, aquela crítica, aquela produção mesmo que é realizada no que nós ainda não é uma pré-campanha, porque também tem o período estabelecido para uma pré-campanha, mas que nós vulgarmente chamamos, né? Até onde você vê esse limite seguro? Então, Letícia, inclusive aqui no nosso, em âmbito local, a gente tem decisões recentes da retirada de determinada publicação, porque foi uma publicação que acabou sendo negativa para um pretenso candidato ao executivo. Uhum. Então, a gente tem aqui duas situações. A gente tem o pré-candidato que não pode ter o pedido de voto expresso nas redes sociais, mas ele pode apresentar o currículo dele, ele pode apresentar ali os tipos de ações que ele praticou, ele pode apresentar ainda os caminhos, as biografias, a filosofia que ele pretende apresentar lá no futuro quando for candidato. E aí a gente tem em contrapartida também que não se pode, digamos assim, coloca o ato, não pode falar mal do coleguinha, entendeu? Sim. Então, assim, a gente também não pode ter a propaganda negativa durante o período da pré-campanha e principalmente durante a campanha. Durante a eleição, a gente tem ali 45 dias, onde se observa muito, tanto a propaganda positiva quanto a propaganda negativa. E essas observações elas são importantes porque, como eu coloquei, há uma decisão recente da retirada de uma publicação Sim. de determinado parlamentar aqui em relação a um pretenso candidato. Essas observações, e a gente ainda tem a questão do impulsionamento também, que o que acontece? O impulsionamento durante a pré-campanha é permitido? A gente sempre coloca que sim, mas com moderação, porque você não vai poder impulsionar X valor na pré-campanha e não conseguir impulsionar o mesmo valor lá durante a campanha. Então, a mediação em relação a essa situação ela é muito importante, principalmente para quem trabalha com essa assessoria de mídia de determinado candidato, para não pagar muito impulsionamento agora e esquecer de não ter recurso para pagar durante a eleição. Perfeito. Denise, uma coisa que agora nós conversando um pouco, né, sobre os aspectos legais, nós sabemos e fazemos uma análise como um todo que a eleição ela é feita de muitos momentos e também de diversas áreas. A eleição ela é feita do corpo a corpo, mas também da internet. E dentro disso é criada uma certa dúvida. Na sua visão, onde tem mais irregularidade? Na rua ou na internet? Eu disse essa é a pergunta de milhões, né? Porque assim, a gente observa muito os dois aspectos, né? E aí a gente também tem a questão de não conseguir fiscalizar tudo. São muitos candidatos, são muitas pessoas trabalhando, então assim, eu vou ficar devendo a resposta se a maior irregularidade é no corpo a corpo. Sim. Ou se é na internet. Mas é interessante na internet que a gente pode rastrear essas ilicitudes eleitorais. A questão do impulsionamento que eu coloquei aqui, se você vai falar negativamente de um determinado candidato e a gente observa que foi impulsionado, isso aí pode agravar lá na frente do seu processo judicial. A questão também de utilização de IA, também de forma negativa. Exato. Ou até, inclusive, de forma positiva para a sua própria candidatura. Na regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem ali determinações e limites do uso da IA. E esse limite do uso da IA já vem desde a eleição anterior. A questão da utilização de IA, a gente vai ter também muitos processos envolvendo a aplicação negativa ou não da IA durante o processo eleitoral. Exatamente, era nesse ponto exato que eu ia chegar, porque a inteligência artificial, ela é realmente assim um player novo, né, nesse jogo que é as eleições. E nessa situação, por exemplo, dividir aqui com você que ano passado, quando a equipe do Convergente esteve se preparando, né, no DSX, que foi um momento onde nós tivemos com especialistas e dentre eles da área eleitoral, onde nós estivemos, inclusive com o que nós chamamos de um dos ouros aqui, né, do nosso estado, que é o Lucas, se eu não me engano, Pimenta,
que é um marqueteiro, ele comentou sobre a questão das inteligências artificiais e utilizou diversas imagens de candidatos que pareciam extremamente reais. E dentro disso, né, acaba criando um pouco da dúvida realmente se alguns determinados materiais são realmente verídicos, se não são, até onde aquilo é real. Porque a inteligência artificial, ela tem disso, de imitar a realidade, de acabar confundindo as pessoas. É tão aprimorado que às vezes a gente não consegue distinguir, né, o que é real, o que foi feito por IA. Exato. E dentro disso, nós queremos saber, o direito eleitoral, para esse aspecto, como é que ele está? Dentro do seu olhar de especialista, dentro da questão jurídica, como o direito eleitoral se aprimorou para as eleições de 2026 em relação à IA? Letícia, eu estava comentando que na eleição anterior de 24, a gente já tinha na resolução do Tribunal Superior Eleitoral algumas vedações sobre a IA. E qual era a vedação naquela época? Era que você não podia duplicar, tu vai para um evento, uma caminhada e duplicava a imagem daquelas pessoas, né? Na imagem para dizer que determinado candidato tinha muitas pessoas o apoiando. Isso era uma das grandes preocupações naquela época. Hoje a preocupação já é outra. A preocupação é justamente isso. Será que é o candidato que está lá? E aí a gente sempre vem com essa parte. Se você vai fazer uma publicação negativa de outro candidato através de IA, com áudio, com imagem. Inclusive, a nossa capital, ela foi uma das primeiras capitais, isso na eleição de 24 ainda, Sim. Da utilização de IA para modificação de áudio, né, de voz. Então, assim, a gente já vem alguns passos, acredito que até na frente de outras áreas do direito, Sim. Em relação à preocupação dessa utilização de IA durante a eleição. E é claro que para 2026 vai vir uma fiscalização muito maior do que foi em 24, e a ideia é sempre essa, é começar a se aprimorar, e as necessidades da sociedade, elas vêm na frente do legislador, então o legislador sempre vem atrás, né, da necessidade, das mudanças sociais, e é claro que para a eleição de 26 a gente vai ter julgados inovadores em relação à aplicação da IA de maneira errada. Como, por exemplo, vou te citar aqui das alianças que foi realizada, que é do pré-candidato a governo do estado, Omar Aziz, que agora está como senador, mas é pré-candidato, onde ele já anunciou sua pré-candidata, né, que seria a deputada estadual Alessandra Campelo. Nesse sentido, uma das situações que ficou é que são de partidos opostos, digamos assim, e que agora ela já está afiliada. É isso que eu ia falar. Agora ela já está afiliada, né, ao partido do senador Omar Aziz, mas até então, antes ela era de um grupo político diferente. E nessa situação, por exemplo, muitas pessoas ficaram um pouco espantadas. Ele, no caso, está fazendo uma aliança e vai fazer uma chapa puro sangue. Mas, por exemplo, aos candidatos que estiverem ali com alianças de partidos diferentes ou de federações diferentes, quais cuidados devem ser tomados e quais implicações podem acontecer? Então, Letícia, o que acontece? A gente está tratando de uma eleição nacional também, onde os blocos partidários nacionais também estão fazendo seus alinhamentos de poder ter reflexo nas alianças estaduais. Então, assim, que eu estava comentando, a gente só vai saber de fato quem é candidato de qual partido quando sair o nome lá na lista da convenção partidária. Sim. Por quê? Depende também do Diretório Nacional se ele vai liberar o Diretório Estadual para fazer a aliança que eles bem acharem mais conveniente. Porque, inclusive, a gente tem aqui o senador Omar, pré-candidato ao governo do estado, muito alinhado, inclusive, recentemente com um vídeo do presidente Lula. Mas o partido dele, o PSD... talvez tenha candidato, já ensaiaram alguns nomes ali, e esses próprios nomes também já recuaram. Então, assim, vai depender muito da aliança nacional, se vai liberar os diretórios estaduais a fazerem as suas alianças da maneira que for mais conveniente para cada bloco partidário. Isso é um ponto. Agora, em relação à questão local, dessas mudanças, a gente entende que faz parte do jogo. Sim. Geralmente, aquele candidato que vem para a reeleição ou um novo cargo, como no caso da pré-candidata a vice Alessandra Campelo, encontrar um partido aonde seja muito mais prático e aonde ela possa ter ali uma possibilidade de desenvolver a sua candidatura. Ou como vice, na chapa, como está agora, né, pré-candidato, ou ainda em outros cargos, e isso é reflexo de outros deputados que também mudaram de partido, da questão dos vereadores, que a gente também comentou, apesar de não ser a janela deles, mas que também mudaram de partido. Sim. Então, assim, vai muito mais da conveniência daquele parlamentar
encontrar um partido onde possa lhe dar suporte para participar da eleição de 2026. Agora, Denise, no final da nossa entrevista, quero te pedir que deixe aqui um conselho tanto para quem vem como candidato, como para os nossos eleitores, para os nossos telespectadores, que você diga a eles também, né, um pouco de qual é realmente a importância de ter um olhar atento para esse processo eleitoral. Então, Letícia, primeiro para você que pretende concorrer nas eleições de 2026, fique atento, busque ler as resoluções, você é o candidato, é você que vai estar na frente, é a sua imagem, e se você conseguir atingir ali a votação, você vai ser o parlamentar, deputado estadual, deputado federal, então você precisa conhecer as normas do jogo, porque conhecendo as normas do jogo é mais fácil a gente caminhar. A partir desse momento em que você já escolheu um partido político, eu sempre coloco, busque saber as recomendações do que você pode, do que você não pode fazer nesse momento da pré-campanha para que você chegue lá durante a campanha eleitoral, estar municiado e poder fazer um bom jogo durante a eleição de fato. E para você que é cidadão, assim como a gente, primeira dica, até dia 6 de maio, busque o TSE para saber se você está tudo certinho lá com as suas obrigações eleitorais e procure acompanhar o jogo. Faz parte da nossa sociedade entender que a escolha dos nossos representantes, tanto ao Legislativo Estadual, ao Legislativo Federal e ao Executivo, é também nossa responsabilidade para que no momento da escolha a gente tenha uma escolha consciente. Perfeito, Denise, fico muito feliz com a sua participação. E deixa esse momento também de reflexão para todos os nossos telespectadores. Hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis no que se diz respeito a fake news, a realmente o que são ali assuntos que estão sendo deturpados. E o nosso processo aqui não é, de certa forma, definir a opinião de ninguém, mas levar o máximo de diversidade para que essa pessoa possa, ter a sua opinião como um todo formada. E aí, finalizando essa nossa entrevista, já de antemão te agradeço muito pela sua participação. Não posso sair daqui sem te perguntar, qual é a sua expectativa para a eleição de 2026? É sempre uma honra estar aqui com você no Convergente, no Manaus. E o trabalho que vocês fazem é ímpar para a nossa sociedade aqui do estado do Amazonas, levando conhecimento de fato, levando a verdade, para que a gente possa ir se atualizando, tendo informação com qualidade, que é através desse tipo de participação que a gente de fato vai conseguir tomar os nossos encaminhamentos. Tanto no eleitoral, no cível, buscar realmente saber como é que funciona, como é que anda a nossa sociedade. E a minha expectativa para 2026, eu acredito que a gente vai diminuir a tensão em relação à polarização, pelo menos em âmbito local. Aqui é uma expectativa, pode ser que lá na frente eu mude, né, de entendimento, mas eu acredito que vem caminhando para a gente ir diminuindo aquela polarização que a gente teve anteriormente. Acredito que os candidatos eles vão ter um papel muito mais de protagonista em relação a essa situação, até porque as pesquisas da minha amiga Érica Lima aqui também, que eu não posso deixar de comentar, a pesquisa ela é muito importante para quem é candidato. Ele precisa entender aonde está indo ali a expectativa do eleitor para a eleição de 2026. E é nesse sentido que eu acredito que a gente vai diminuir essa tensão da polarização nacional. A gente vai ter as nossas próprias polarizações aqui. Sim. Letícia, muito obrigada de novo e obrigada a você que acompanhou a gente aqui no O Convergente. Olha, eu vou guardar o seu retorno, porque já é um quadro quase que fixo aqui do Convergente, né? No início, no meio, no final do ano, nós sempre voltamos aqui com a doutora Denise, que é uma das melhores especialistas de direito eleitoral e dentre outras áreas aqui do estado do Amazonas, e agradeço muito a você, a sua participação, sua contribuição aqui com o nosso telespectador, e agradeço a você, nossa audiência fiel, por toda terça-feira, às 8h30 da noite, comigo aqui no canal 8.2 e também no YouTube do Convergente ou da Rede Onda Digital, está aqui no nosso compromisso fixo. Então, muito obrigado. Aqui foi a Letícia Barbosa e até o próximo debate político. Até mais!